que tem por tema celebre a. Gostei disso aí. Vamos falar isso com esse gesto aqui. Este evento tem como tema celebre a. Que bonito. A vitória que o Senhor nos traz. E a Sagrada Escritura, vocês sabem, eu tenho um grande amor pela palavra de Deus e eu devo tudo a esta palavra. Esta palavra de Deus viva, esta palavra de Deus que nos orienta, nos exorta. E é exatamente esta palavra de Deus que eu quero agora proclamar e anunciar. A palavra que mudou a minha vida, a palavra que mudou a vida de tantas pessoas e que tem o poder também de mudar a sua vida e trazer vitória para a sua vida. Nós encontramos ao longo da palavra de Deus, nós encontramos muitos combates que o povo de Deus precisou enfrentar. Alguém aqui passa por combates na sua vida? Está todo mundo junto. Nós enfrentamos muitas batalhas. Combates espirituais, emocionais, físicos também. E é importante saber que Deus tem uma orientação precisa e segura para cada batalha que você atravessa. Eu fiz a experiência no rosário de sexta-feira. Alguém aqui reza o rosário? Sexta-feira eu fui surpreendida com esta palavra, segundo o livro de Crônicas, no capítulo 20. E eu quero transformar aquela experiência em pregação. Você pode abrir a sua Bíblia, segundo o livro de Crônicas, no capítulo 20. O que é que nós vamos encontrar neste livro? O livro de Crônicas 1 e 2 continua contando a história do povo eleito, do povo escolhido. E a esta altura, no segundo livro, no capítulo 20, nós estamos aqui diante de uma ameaça. O rei Josafá, rei de Judá, vai dizer a palavra que diante da ameaça externa, o coração do rei vai ficar perturbado. Eu não sei se o seu coração já se sentiu assim alguma vez. O seu coração ficou perturbado. Diante de tantas notícias veiculadas todos os dias, algumas verídicas, outras falsas, diante de uma realidade em casa, na família, o seu coração sentiu medo. O rei Josafá sentiu medo. Afinal de contas, eram muitos os inimigos que se precipitavam contra o seu território e o seu povo. Mas sabe o que é interessante? Este rei, que em 2 Crônicas capítulo 20, começa perturbado e amedrontado. Irmão José, o coração do rei que começa amedrontado e perturbado, no final deste capítulo, sabe como vai estar o coração do rei? Alegre, em paz. E eu quero partilhar com você o que aconteceu. Débora, que surpresa! Eu quero partilhar com vocês o que aconteceu então, para que esse rei saia da perturbação para a intensa alegria. Como eu me senti alegre agora ao ver a Débora depois de tanto tempo. O que aconteceu com o coração do rei, que passou do medo para a paz, que passou de uma perturbação para a alegria. Meus queridos, eu amo a palavra de Deus porque ela sempre nos traz a esperança. Você pode estar no estado em que você estiver, quando você se debruça sobre esta palavra, você vai perceber que ela tem um poder de te mudar e transformar por dentro. O que aconteceu com este rei, que ele saiu do medo para a paz, que ele saiu de uma perturbação para a alegria? Vamos descobrir isso juntos? Porque é um caminho que nós precisamos empreender. Muitas vezes somos aqueles que estão correndo atrás de muitas novidades.
não é? Todos os dias recebemos tantos links dizendo assim, o segredo para a verdadeira paz. Não é assim? Onde está a verdadeira paz? Faça isso e você encontrará a paz. Mas diante de tantos métodos por aí, nós temos um seguro, que é o que a palavra de Deus nos traz. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Primeiro, o rei Josafá, rei de Judá, foi um homem que combateu os falsos ídolos. Foi um homem que buscou implantar no seu reino, em seu território, a verdadeira adoração ao Deus vivo. Depois disso, os moabitas e os amonitas, acompanhados dos maonitas, fizeram guerra a Josafá. E vieram informar o rei. Uma tropa enorme, vinda do outro lado do Mar Morto, avança contra ti. Ei-los já em Hazazon-Tamar, isto é, em Gade. Perturbado, Josafá se dispôs a recorrer ao Senhor. Veja o que eu falei para vocês. Diante da ameaça externa. E aqui eu quero já abrir um parêntese. É sempre difícil combater os inimigos, mas tão mais difícil quanto mais próximo ele está. Nós estamos falando aqui de inimigos externos, um exército inimigo que marcha contra o território. É um exército difícil de destruir, de lidar. Mas o inimigo ele se torna mais difícil quanto mais próximo ele está de você. Uma coisa é você ter um dissabor, uma discordância, por exemplo, de um vizinho. É difícil, né, gente? Mais difícil ainda é quando de repente se instala uma situação entre você e o seu esposo. É mais difícil ainda, é ou não é? E mais difícil ainda, quando esse inimigo na verdade está dentro do coração. Quando você tem que lutar contra um ressentimento, quando você tem que lutar contra os maus pensamentos, quando você tem que lutar contra um vício, é difícil. Mas todos os inimigos, diante dessa ameaça, o que o rei Josafá fez? Vai dizer a palavra, ele recorreu ao Senhor. A população de Judá reuniu-se para invocar o Senhor. Quando você se depara diante de uma ameaça, qual a primeira coisa que você faz? Eu compartilho no WhatsApp, eu mando para todo mundo no grupo, eu coloco no meu status, eu ligo para aquela grande amiga que eu tenho. Qual a primeira coisa que o rei Josafá fez? Ele invocou o Senhor. A primeira coisa, anota no seu caderno. Diante de uma ameaça, diante desse medo, que pode ser um medo real, Josafá está diante de uma ameaça real. Diante desse medo, a primeira coisa a fazer qual é? Invocar. Não, vocês não escutaram não. Qual a primeira coisa a fazer? Agora sim, invocar o Senhor. Invocar o Senhor. A população de Judá reuniu-se para invocar o Senhor. De todas as cidades de Judá, o povo acorreu para invocar o Senhor. Tem sido bonito. Por onde a peregrinação, por onde a imagem peregrina de São Miguel Arcanjo tem passado, o povo, as dioceses têm se reunido para invocar o Senhor. Diante das ameaças. A palavra de Deus, se eu não me engano, a de hoje, eu abordei o tema medo do futuro. Não tenha medo do futuro. Alguém aqui está com medo do futuro diante dessa confusão que nós estamos passando em nosso Brasil? Tem muita gente que está com medo. Tem muita gente, inclusive, está vendendo tudo e indo embora do país. É ou não é? Tem muita gente, quem pode, que está vendendo tudo e está indo embora. Tem muita gente que está com medo.
Tem muita gente que está naquela, salve-se quem puder. E eu lembrava hoje na palavra, aquilo que Nossa Senhora diz em Medjugorje: quem reza e jejua, o quê? Não tem medo do futuro. Pega essa, anota essa. Quem reza e jejua não tem medo do futuro.